Olá, amigos do Ver Ciência! Está começando mais uma edição do programa que descomplica a ciência para você. O meu nome é Jéssica Imhoff e o assunto de hoje é nanotecnologia. Você sabe o que é isso? Então fique com a gente porque o programa está só começando. Nanotecnologia. O nosso futuro depende dela? Você sabe o que significa essa palavra? O que são e como agem as nanopartículas? Se você nunca ouviu falar delas, saiba que elas estão mais presentes no nosso cotidiano e dentro de nossos corpos do que pensamos. De acordo com o professor Tiago Ávila, o aumento de investimento em pesquisas nesta área está abrindo caminho para uma nova revolução industrial. Essas pesquisas se estendem por diversos setores: alimentação, tecnologia, engenharia, medicina e informática. Quer saber mais? Então confira um bate-papo sobre este assunto com o professor Tiago. Então, professor, vou estar te perguntando o que é nanotecnologia. Como o senhor explicaria essa matéria para um público leigo? Muita gente nem sequer ouviu falar ainda neste termo. Bom, o que a gente pode falar sobre nanotecnologia, então? Seria, então, a gente considerar toda aquela tecnologia que é empregada em dimensões nanométricas, né? Mas o que seria, então, essas dimensões nanométricas? Seria mais ou menos como a gente estivesse trabalhando com sistemas e estruturas com 1 bilionésimo de metro. Né? Para a gente ter uma ideia sobre isso, em termos de dimensões, né? Uma célula do sangue nosso, ela tem 2.000 nanômetros. Isso aí é muito grande, ainda numa escala nanométrica. Então, a gente trabalha com sistemas da ordem do DNA. O DNA tem cerca de 2 a 3 nanômetros. Então, a gente consegue construir tecnologia e estruturas de sistemas que trabalham nessa ordem de grandeza. Por que tem que ser algo tão pequeno? Eu vou te dar um exemplo, né? Um exemplo que é, por exemplo, o novo processador da Intel, aí, o Intel, o i9, né? Eles são processadores que são baseados em transistores do tipo FinFET, né? FinFET 3D. Chamam assim esse novo transistor. Esse transistor tem 2 a 3 nanômetros, né? Por que isso aí é bom? Porque a gente consegue colocar então numa cápsula, né, que, sei lá, quadrada de 5 por 5 centímetros, trilhões de transistores, né? Trilhões de transistores significa então aumento de velocidade, maior capacidade de processamento, entre outras coisas. Então, às vezes trazer coisas tão pequenininhas vai agregar a ter um dispositivo cada vez melhor. A nanotecnologia, ela tem potencial para gerar uma transformação significativa no modo em que vivemos atualmente? Em quais áreas ela tem mais aplicabilidade? Eu acho que a revolução a gente já está vivendo, basicamente, né? No momento que a gente consegue ter dispositivos eletrônicos multifuncionais e que a gente está conectado a todo momento através desses dispositivos, a gente já está vivendo essa revolução, né? A gente já está vivendo num mundo nanotecnológico, né? Mas eu poderia ressaltar também algumas outras aplicações em termos de nanotecnologia, né? Como na área da medicina. Então fala-se muito em fazer, em trabalhar com tratamento de câncer, por exemplo, com sistemas de nanopartículas, né? Que vão atuar diretamente nessas células cancerógenas. Outros sistemas, então, também em termos de dermatológicos também, né? Baseados em estruturas, em sistemas nanoestruturados. Bom, então a gente tem uma gama muito diversa de aplicações, né? Na área da medicina, na área da química, na área de fármacos e, obviamente, na área de tecnologia, onde puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, é onde a gente trabalha, onde eu pessoalmente vejo mais significativamente esse desenvolvimento. Onde que o Brasil se insere nesse cenário? Nós já temos algo concreto nessa área? O Brasil, ele se insere dentro da base da pesquisa de nanotecnologia, né? A gente tem vários centros, principalmente dentro das universidades, né, que exportam essa pesquisa, né? A gente consegue obter experimentos, a gente consegue obter estudos teóricos. Então, o Brasil, ele se insere basicamente, eu acho que majoritariamente, dentro dessa questão de pesquisa, de fomentar, alicerçar todo esse conhecimento. Quais são as maiores dificuldades dessa área? Eu diria que as maiores dificuldades técnicas dessa área, né,
se resume basicamente ao tamanho dessas estruturas, né? Então a gente tem os limites físicos, né, de estar trabalhando com dimensões muito pequenas, então a gente tem que construir todo um aparato tecnológico para analisar, para construir dispositivos e verificar, né, se realmente a gente fez algo como foi programado, como foi projetado, né? Mas eu também diria que os limites eles são também em termos das propriedades dos materiais. Esses materiais não estruturados eles têm propriedades muito diferentes de materiais, por exemplo, em escalas de micro, né? Em escalas de 1/1000º de metro. Então as propriedades elas acabam mudando, né? Porque quando a gente está trabalhando em sistemas nanoestruturados, a física, por exemplo, não é a física clássica, a gente utiliza a física quântica, né? Então a gente tem até alguns efeitos, como por exemplo tunelamento quântico, que podem acontecer nos nossos dispositivos e muitas vezes esses efeitos aí não são legais, não deveriam acontecer. Então a gente tem vários limites, né? Os limites teóricos do próprio formalismo pelo qual a gente está trabalhando e obviamente o limite tecnológico de como manusear esse tipo de material. Let's say your tiny new robot can only replicate itself once every 15 minutes. Sounds like it'll take forever to destroy the world, right? Think again. Exponential growth is the evil genius's best friend. In just 10 hours, your single nanobot will become a swarm of more than 68 billion. Consider your help. In less than a day, they'll weigh a ton. In just 2 days, your ton of nanos could weigh as much as the Earth itself, which by that time will be blanketed by an incalculably vast army of invisibly small robots covering every surface like a living malignant dust. Mensurar os riscos é algo muito complicado de se fazer, né? Porque a nanotecnologia é algo que surgiu há pouco, né? Há algumas décadas atrás. Eu realmente não é a minha área de pesquisa verificar quais são os riscos que a nanotecnologia pode trazer para a natureza, para a sociedade. Eu enxergo mais, né? E a gente já comentou aqui também que o maior problema poderia ser social, né? Das pessoas ficarem mais concentradas na tecnologia, viverem apenas aquele mundo tecnológico, né? Porque a nanotecnologia vai propiciar isso aí, a maior facilidade de acesso à informação, a obter, a construir, a viver, né? A trabalhar, tudo em termos de objetos cada vez menores, né? Então eu enxergo que a nanotecnologia ela tem mais esse impacto social. Impacto com relação ao meio ambiente eu realmente não costumo enxergar ainda, né? A gente poderia dizer que a nanotecnologia ela é uma criança ainda, né? Ela nasceu faz pouco tempo e de repente a gente vai ver se existe algum risco daqui a algumas décadas, né? Se isso aí vai causar algum impacto em relação ao meio ambiente. Bom, amigos do Ver Ciência, infelizmente o programa está chegando ao fim. E o nosso convidado de hoje foi o professor e doutor Tiago Ávila, daqui da Universidade de Santa Cruz do Sul, que esteve conosco falando sobre nanotecnologia. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço o convite, muito obrigada e até uma próxima. A gente vai ficando por aqui, mas contamos com a sua companhia na próxima edição do Ver Ciência. Um beijão e até mais!